Último bloco de estudos, onde estávamos tratando sobre o amor. Tratamos sobre fé, várias perguntas e respostas pensando sobre fé em vários aspectos. Tratamos sobre esperança bíblica em vários aspectos. E então, já há um tempo, começamos a tratar sobre o amor bíblico em vários aspectos também. E a pergunta hoje relacionada à questão do amor é a seguinte: como demonstramos amor com relação ao nosso falar? Como demonstramos amor com relação ao nosso falar? Resposta: demonstramos amor com relação ao nosso falar quando falamos a verdade oportunamente e em amor a todo o tempo. Demonstramos amor com relação ao nosso falar quando falamos a verdade oportunamente e em amor a todo o tempo. Uma das coisas que nós estamos plenamente conscientes é que o nosso Senhor Deus é um Deus que é verdadeiro. Ele é absolutamente verdadeiro. O nosso Deus, ele é, sim, o Deus da verdade. E esse Deus, que é o nosso Deus e é o Deus da verdade, ele demonstra o seu amor por nós, falando-nos toda a verdade. Ele não nos omite absolutamente nada, ele não distorce, ele não mente para nós que somos alvo do seu amor e cuidados paternais. Ele nos fala toda a verdade. E ele nos revela isso por meio da Escritura, quando a lemos, quando ouvimos a pregação e ensino do Evangelho, nós ouvimos o nosso Deus falar a verdade. Contudo, nós, como pecadores, nós geralmente não acolhemos naturalmente a verdade. Nós resistimos, de certo modo, à verdade de Deus anunciada a nós ou quando dirigida a nós diretamente. É assim com o homem e é assim conosco. Não é? João capítulo 8, verso de número 45, vai nos dizer assim, João capítulo 8, verso 45. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Então, é geralmente assim. Naturalmente, nós não acolhemos a verdade como deveríamos. Nós precisamos de uma operação extraordinária em nosso coração. Nós precisamos do Espírito da verdade em nós para que nós possamos receber a verdade divina. Foi assim conosco, né? Nós resistíamos, mas então, uma vez salvos por Cristo, pela operação do seu Santo Espírito, nós então recebemos a verdade divina. Mas estamos conscientes que mesmo para nós que fomos salvos por Cristo, receber a verdade nem sempre é fácil e muitas vezes pode nos machucar, ou nós nos machucamos ou nos ofendemos quando recebemos ou escutamos a verdade. E por que razão então? E a razão é porque o pecado que habita em nosso interior, ainda em nosso interior, ele odeia a verdade. É contrário, então, àquilo que é verdadeiro. E Paulo até mesmo chega a indagar aos Gálatas, a quem ele amava muito. Lá em Gálatas capítulo 4, verso de número 16, quando ele faz a seguinte pergunta: será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Então, note o apóstolo Paulo aqui tratando com a igreja da Galácia acerca desta questão da verdade. Certamente havia ali a resistência por parte de muitos à verdade proclamada pelo apóstolo e servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós devemos entender, sim, irmãos, que Deus, ele ama não somente a verdade, mas ele ama aqueles que dizem a verdade. E ele convida a todos estes que dizem a verdade a adorá-lo e a adorá-lo em seu santo monte. Não é isso que nós encontramos no Salmo 15, que nós cantaremos depois do estudo de hoje. Salmo de número 15, versos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo?
Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Então note que ele nos convida a adorá-lo em seu santo monte. E nós devemos entender, irmãos, que afinal de contas a adoração que o Senhor nos chama a prestarmos a Ele é o ato supremo de verdade. Quando nós nos envolvemos na adoração. E por que razão? A razão, irmãos, é porque no culto falamos coisas gloriosas acerca do Deus da verdade. Então trata-se de uma ocasião em que a verdade ela deve prevalecer do início ao fim, porque nós estamos envolvidos com o glorioso Deus e com a gloriosa adoração a esse Deus verdadeiro. Então, uma vez que Deus ele é alguém que é verdadeiro, ele ama a verdade e ama os que dizem a verdade, nós devemos falar essa verdade. Mas nós devemos entender que devemos falar essa verdade não de qualquer forma. Nós devemos falar a verdade em amor. Paulo exorta os colossenses da seguinte forma. Colossenses, capítulo 4, verso de número 6. Colossenses, capítulo 4, verso de número 6. A palavra do Senhor diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E também, Efésios capítulo 4, verso de número 15, a palavra do Senhor nos diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então note, falar a verdade em amor. E o que é falar a verdade em amor? Falar a verdade em amor é falar a verdade graciosamente. Somos chamados a falar a verdade graciosamente. O discurso gracioso é sempre, então, um discurso que é verdadeiro, ou um discurso verdadeiro, ele será sempre um discurso gracioso. Mas o discurso verdadeiro nem sempre na realidade é gracioso. Nós somos chamados, na realidade, a unir a verdade à graça. Em todo o nosso discurso, em todas as ocasiões em que nós somos chamados, como sempre somos chamados, a falar a verdade. E quando nós olhamos para a Escritura, nós devemos entender que, quando nós somos chamados a isto, nós devemos assumir um papel de moderação. Quando nós falamos, tudo o que falamos. Moderação nas palavras, com o espírito sereno, é um modo de falar a verdade em amor, como nos ensina Provérbios, capítulo 17, verso de número 27. Provérbios, capítulo 17, verso de número 27, diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então, esse é o modo que nós devemos falar, de modo gracioso, falando a verdade, não de qualquer jeito. Não é? A verdade pode ser dita. Aí devemos entender também que essa verdade que deve ser dita, ela deve ser falada também oportunamente. Devemos falar a verdade oportunamente, e nos diz isso o Provérbios capítulo 29, verso de número 11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Provérbios capítulo 29, verso 11. Então, entenda, há ocasiões, irmãos, em que é melhor silenciar do que falar algo que é até mesmo verdadeiro. Alguém, por exemplo, pode ter perdido o ente querido, alguém da família de alguém morreu, e poderíamos ter falado algo que é verdadeiro para aquelas pessoas, mas, no entanto, falar aquilo de modo inoportuno. Não ser uma ocasião adequada, uma ocasião realmente, muitas vezes, inconveniente. Nós devemos falar a verdade graciosamente, devemos falar a verdade oportunamente e devemos falar também esta verdade de modo corajoso. Ainda que estejamos conscientes de que deve ser gracioso e oportunamente, somos chamados a falar essa verdade do nosso Senhor também, segundo a verdade do nosso Deus, corajosamente. Há momentos em que a verdadeira amizade, por exemplo,
exige uma repreensão. E isso vai vir por parte daquele que corajosamente vai falar a verdade para outra pessoa. Provérbios capítulo 27, verso 6, nos diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, às vezes, irmãos, por amor, devemos dirigir-nos ao pecado de um indivíduo, tratando, exortando aquela pessoa, e isso é uma demonstração de amor, por estarmos falando a verdade numa ocasião que é oportuna e de modo gracioso. Quando nós olhamos para Cristo, né, envolvendo essa questão de falar a verdade, nós vemos Cristo demonstrando o seu amor às 7 igrejas, falando-lhes toda a verdade. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versos 15 a 17, por exemplo. Ele falou toda a verdade, demonstrando assim, então, que ele amava aquelas igrejas. João Batista, servo de Deus, falou também sinceramente a Herodes, quando ele disse o seguinte, lá em Marcos, capítulo 6, verso de número 18. Ele falou assim: pois já lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E como foi, irmãos, que acabou o próprio João Batista, né? Ele, ao fazer isso, terminou perdendo a sua vida por falar a verdade corajosamente. De modo que contrasta com o ato, né, e a ação do próprio João Batista, nós vemos hoje muitos pregadores por aí. Diferente de João Batista, né? Pregadores hoje são culpados de não falar toda a verdade ao seu rebanho. Omitem, escondem, não anunciam todo o conselho de Deus, cheio de dedos. Se um pregador, irmãos, não está preocupado por amor com as almas das pessoas a quem ele prega, com o que ele está preocupado? Se um pregador não está preocupado por amor com as almas das pessoas, com o que ele está preocupado? E a resposta, irmãos, é que ele está preocupado por amor próprio com o ganho pessoal. Ele não está ali para falar a verdade que é necessária que a igreja escute, falando aquilo que é necessário, não que a igreja necessariamente quer ouvir, mas o que precisam ouvir, mas eles então vão tentar falar palavras outras para que de algum modo eles possam ganhar, para que não possam ser rejeitados, para que possam ser aceitos. É isso que eles desejam. Eles desejam aceitação. E acabam agindo como muitos no passado, como revelado ali em Ezequiel, capítulo 13, verso 9. Olha lá, Ezequiel, capítulo de número 13, verso 9. A palavra do Senhor diz assim: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, Deus. Miqueias capítulo 3, verso 5, um outro texto que vai tratar acerca dessa realidade. De homens que não estão preocupados com aqueles que estão sob seus cuidados, mas apenas com questões pessoais. O falso profeta, ele realmente vai desejar uma aceitação, mesmo que ele negocie a verdade. Lamentavelmente, é o que nós encontramos abundantemente por aí. Porém, irmãos, aquele que é chamado por Deus, o verdadeiro profeta ou pastor, ele é alguém que não vai ficar omitindo a realidade acerca da igreja, do povo, da condição, muitas vezes, miserável em que a igreja se encontra, mas ele vai expor o pecado do seu povo. Como está lá em Ezequiel, capítulo 3, versos 16 a 21. Ezequiel, capítulo 3, versos 16 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim: findos os 7 dias, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrereis,
e tu não o avisares e nada disseres para o advertir o seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter à sua maldade, e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Note só que dever, irmãos, e responsabilidade que pesa sobre aqueles que são ministros do Evangelho e proclamam a verdade de Deus. A verdade de Deus, irmãos, deve ser anunciada e proclamada, e os pecados do povo de Deus devem ser, então, apontados por meio da palavra, como o próprio Deus falando. Do contrário, irmãos, a cobrança, então, virá sobre nós, sobre todos aqueles que anunciam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é algo, irmãos, que nunca foi fácil para pregador nenhum. Daí, então, os ossos estremecidos e o coração quebrantado de Jeremias. Como lá em Jeremias, capítulo 23, verso 9. Jeremias, capítulo 23, verso 9. A palavra do Senhor diz assim: acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Disseram, irmãos, a Amós para calar-se e ir para casa. Está lá em Amós, capítulo 7, versos 12 a 13. E nosso Senhor foi morto, também por falar a verdade. A tremedeira, há um coração quebrantado, ossos estremecendo, em razão do dever que pesa sobre nós de anunciarmos toda a verdade de Deus diante do povo e para o próprio povo. Isso é o que é requerido de nós, o que é um grande desafio. E nós, como ministros em particular, da Igreja de Cristo em geral, no envolvimento com a verdade de Deus que deve ser dita, mas em razão do nosso pecado, muitas vezes o que nós preferimos é lisonjear. Ao invés de falarmos a verdade às pessoas, preferimos então bajulá-las. Nós lisonjeamos as pessoas porque queremos que pensem o melhor a nosso respeito. Se eu falar então algo apontando os pecados deles, eles não vão gostar de nós. Mas, como escreveu alguém, a lisonja é falar de modo exageradamente doce a respeito dos outros, de modo desproporcional ao que realmente são. E ele, mais uma vez, citando um filósofo ateniense, vai comparar os aduladores ou bajuladores a abutres. E ele diz assim: aduladores são piores do que abutres. Por quê? Pois os abutres devoram apenas pessoas mortas, enquanto os aduladores devoram-nas vivas, com a sua bajulação e mentira. Então veja, irmãos, a lisonja é assim tão perigosa porque ela transveste-se de amor por fora, sendo, na verdade, uma forma de ódio. Porque não está alinhado com a verdade de Deus. Veste-se com a capa de amor, mas não há nada de amor naquilo. Isso, então, irmãos, nos traz a uma reflexão séria sobre isso. Como a lisonja, a bajulação é algo desprezível. Mas nós devemos entender que, embora o amor regozije-se com a verdade, como ensina 1 Coríntios, capítulo 13, verso 6, ele pode ter consequências bem dolorosas para nós. Ainda que falemos a verdade graciosa e oportunamente, podemos sofrer por falarmos a verdade. Amamos as pessoas suficientemente
para falar-lhes a verdade de modo a salvá-las? Ou amamos tanto nossa autopreservação que diremos a elas falsidades ou bajulações que podem condená-las? Duas perguntas, irmãos, que são muito sérias. Eu vou fazer novamente. Amamos as pessoas suficientemente para falar-lhes a verdade de modo a salvá-las? Ou amamos tanto a nossa autopreservação que diremos a elas falsidades ou bajulações que podem condená-las? Meus irmãos, se nós de fato amamos aqueles que estão ao nosso redor, nós iremos falar a verdade para elas. Mas veja, irmãos, a verdade sendo dita de que modo? A verdade sendo dita de modo gracioso, em ocasião oportuna, mas não deve ser dita sem ser corajosamente. Ela deve ser dita corajosamente, ainda que tenhamos consequências que sejam difíceis. Mas veja, irmãos, ligado a essa questão da verdade, há não somente o ato de falar a verdade, mas há um dever também no que diz respeito ao modo que nós recebemos relatos acerca de outras pessoas. O amor, que deve ser um árbitro do nosso coração, também exige, de acordo com o que ensinam nossos padrões doutrinários, o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 144 particularmente, que prontamente recebamos bons relatos de outros. E é exigido de nós que desencorajemos fofoqueiros e difamadores, lançando-os, reprovando-os. É um dever nosso também que defendamos nosso nome e também o nome dos outros, quando necessário, especialmente pelo bem do Evangelho. Não é somente preservar o meu nome, mas procurar então também preservar o nome do outro, zelosamente estando pronto para receber bons relatos e não rápidos demais para acolher aquilo que é negativo. Somos chamados a um dever como este, que é grandemente difícil muitas vezes, mas que trata-se de uma responsabilidade que pesa sobre nós. Irmãos, como diz o autor, que amável mandamento, que busca o bom nome de outros e faz o bem a outros ao falar-lhes a verdade. Então, retomando a pergunta do início, como demonstramos amor com relação ao nosso falar? Demonstramos amor com relação ao nosso falar, quando falamos a verdade oportunamente e em amor a todo o tempo. Amém. E aqui a gente conclui nosso breve estudo, nossa breve meditação desta noite.